Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme e bem-vindos de volta ao nosso curso de Teoria Antropológica 1. Bom, essa vai ser a nossa última videoaula sobre as décadas iniciais do culturalismo norte-americano, que a partir da próxima aula a gente já parte para a França. Então, na aula síncrona que a gente vai ter essa semana, eu vou discutir com vocês o Sapir, esse autor que a gente vai discutir também na aula de hoje, como um ponto de partida para a gente fazer uma espécie de apanhado geral de alguns elementos dos outros autores também do culturalismo norte-americano, para a gente ver como esses autores todos se conhecem, em algum momento trabalharam juntos e estão, de uma maneira ou de outra, influenciando uns aos outros. Bom, o foco da videoaula de hoje vai ser o antropólogo e linguista Edward Sapir. Assim como Boas e Praeber, o Sapir também nasceu na Alemanha e depois imigrou para os Estados Unidos. Mas ele foi para os Estados Unidos quando ele era criança ainda. E ele e a família se mudaram juntos para Nova York, e de lá ele acabou indo estudar em Colômbia, como vários desses outros antropólogos fizeram na época. O Sapir nasceu numa região da Alemanha, que na época era da Prússia, chamada Pomerânia, e essa região atualmente pertence à Polônia. E a família dele era judia, então ele falava Yiddish em casa, com os pais, e também falava alemão e inglês, já que ele se mudou muito cedo para os Estados Unidos, e o inglês acabou sendo uma das línguas que ele aprendeu ainda nos tempos de infância. A família dele não era muito rica, ele acabou tendo que batalhar muito para conseguir dinheiro para poder ir para a universidade. E então ele fez graduação e mestrado, a formação toda dele na Universidade de Columbia, em Nova York. Fez a graduação e mestrado em Filologia das Línguas Germânicas, e isso é interessante de pensar que filologia era quase como se fosse a linguística da época. E quando eu falo aqui em línguas germânicas, a gente talvez pense automaticamente no alemão, mas existem outras línguas da família germânica também, além do alemão, como o inglês, sueco, dinamarquês e tal. Então, quando ele estava estudando na graduação e no mestrado a filologia germânica, na verdade, ele estava interessado também nesse campo da linguística que estava em crescimento na época, chamado linguística comparada, de considerar todas essas línguas da mesma família comparativamente, para entender quais elementos tem uma língua e não na outra, como o inglês e o alemão e o holandês, por exemplo, são próximos ou distantes em tais e tais aspectos. E foi nessa época que ele começou a descobrir que a antropologia que o Franz Boas estava propondo, estava fundando em Colômbia, colocava a linguística como um dos 4 campos da antropologia, naquela discussão que a gente já teve anteriormente, da antropologia ser uma ciência de 4 campos, que engloba a antropologia cultural, linguística, antropologia biológica ou física e arqueologia. Então, daí em diante, a história dele é uma história que vocês já ouviram com vários desses outros autores das aulas anteriores, que ele começou a seguir os seminários do Franz Boas, em Colômbia, sobre línguas indígenas das populações indígenas norte-americanas, e começou a se interessar por aquilo. Então, ele entrou em contato com o Franz Boas antes mesmo de terminar o mestrado dele, em filologia germânica, e no mestrado ele começou a tentar conciliar esse interesse de linguística com o interesse dele em antropologia. No mestrado, ele fez a dissertação dele sobre as teorias do Herder sobre a origem das línguas. Vocês lembram que a gente comentou um pouquinho sobre Herder nas aulas anteriores? O Johann Gottfried Herder, aquele filósofo alemão, que falava sobre as relações entre nação, cultura e língua. Então, o Sapir queria fazer uma crítica a essas perspectivas sobre a origem da língua que o Herder estudou, e enquanto Herder falava sobre as origens da língua, principalmente a partir da perspectiva de línguas indo-europeias, o Sapir estava questionando um pouco algumas das hipóteses principais do Herder, usando material também de línguas indígenas, que ele nessa época não tinha ido a campo ainda, mas graças aos seminários do Franz Boas, ele aprendeu a fazer transcrição de línguas, transcrição fonética, tradução de textos de uma língua a outra, e começou a se interessar cada vez mais pela estrutura e funcionamento das línguas indígenas que ele estava estudando com Boas. E ele trouxe essas línguas indígenas já para questionar essas teorias europeias, digamos assim,
etnocêntricas, de certa forma, da linguística sobre estrutura da língua. E depois que ele terminou o mestrado em filologia germânica, ele foi fazer o doutorado em antropologia, sendo orientado pelo Franz Boas. Então, a partir do momento que ele abandonou, de certa forma, a filologia germânica e se tornou um antropólogo, depois do doutorado, ele acabou sendo um dos principais consolidadores da antropologia linguística. Então, vamos pensar um pouquinho sobre os outros antropólogos que o Franz Boas estava orientando na época, dos que a gente viu até agora, que, lógico, tinha outros também. Mas se a gente pensar no Kraeber, na Benedict, na Mead, todos esses outros antropólogos estavam focando na antropologia cultural. E o Sapir veio com esse interesse principal pela linguística, e esses outros antropólogos não estavam tão familiarizados assim com essa discussão sobre linguística. Se a gente pensa um pouquinho até na formação acadêmica desses antropólogos que a gente viu anteriormente, alguns que estudaram estudos clássicos e literatura, outros estudaram psicologia, como no caso da Mead, e o Sapir veio dessa formação anterior em linguística e acabou meio que ajudando a consolidar essa antropologia linguística que o Boas mesmo queria fundar, mas que nenhum desses antropólogos que ele tinha orientado ou com quem ele tinha trabalhado até agora dominava tanto esses temas. Então, o trabalho de campo que o Sapir fez no doutorado, e também para além do doutorado dele, no resto da carreira dele, foi sobre línguas indígenas na América do Norte. No doutorado, ele trabalhou com línguas indígenas nos Estados Unidos, e é curioso até que ele chegou a trabalhar com o Kraeber, diretamente, na Califórnia, fazendo documentação de línguas de populações indígenas da Califórnia que estavam com risco de desaparecimento. Então, vamos lembrar um pouquinho daquela discussão que a gente teve com o Kraeber sobre aquela questão toda da antropologia de resgate, lembra? Que o Kraeber estava tentando documentar ao máximo o estilo de vida das populações indígenas da Califórnia antes que elas desaparecessem. O Sapir também foi parte desse esforço, trabalhando junto com o Kraeber nesse sentido. Inclusive, aquela história que eu contei para vocês sobre o Ishi, sobre aquele indígena que o Kraeber levou para morar com ele na Califórnia, o Sapir também chegou a trabalhar com o Ishi diretamente, porque no primeiro momento o Kraeber e o Ishi não conseguiam se entender por causa da barreira linguística. O Ishi não falava inglês, o Kraeber não falava a língua iana do Ishi, e ele pediu a ajuda do Kraeber justamente para ajudar a estabelecer os primeiros contatos entre ele, Kraeber, e o Ishi. Depois desse trabalho dele na Califórnia, o Sapir passou muitos anos trabalhando no Canadá. Não tanto como professor, mas principalmente fazendo pesquisa mesmo. E foi o Boas que indicou ele para ter esse cargo num estudo de pesquisa no Canadá. E ele acabou sendo um dos primeiros antropólogos com um cargo de antropólogo no Canadá, e foi basicamente um dos fundadores da antropologia no Canadá mesmo. E lá ele se casou, teve filhos e tal, mas ele se sentia muito isolado profissionalmente, justamente porque não tinham muitos antropólogos no Canadá. Tinham antropólogos como Boas, que iam lá fazer trabalho de campo, mas depois voltavam para suas universidades nos Estados Unidos. E não era exatamente isso que o Sapir queria. Ele queria ter colegas da antropologia no mesmo departamento, no mesmo instituto de pesquisa que ele, para ter essas discussões. Em determinado momento, a esposa dele faleceu e ele resolveu que ele não queria mais ficar no Canadá. E foi nesse momento que ele conseguiu um emprego como professor de linguística e de antropologia na Universidade de Chicago e voltou a dar aulas, orientar alunos e tal. E passou a maior parte da carreira dele na Universidade de Chicago, a carreira dele como professor, e no final da vida ele foi dar aula na Universidade de Yale, onde ele ajudou a fundar o departamento de antropologia. E foi em Yale que ele foi o orientador de doutorado de um cidadão chamado Benjamin Lee Worth. Nesse livro que eu coloquei para vocês no programa do curso como leitura complementar para hoje, o Sapir meio que já antecipa alguns elementos do que viria a ser a principal hipótese com a qual ele colaborou sobre linguística, que é a chamada hipótese de Sapir-Whorf, justamente levando o nome dele e do Benjamin Lee Worth. Mas é interessante a gente considerar que essa hipótese foi desenvolvida mais diretamente no trabalho do Benjamin Lee Worth, mas
o Sapir era o orientador dele, e ele dá uma pegada mais antropológica para esses argumentos, já que o Worf era muito mais linguista do que antropólogo. Então, esse livro que eu coloquei para vocês como leitura complementar para hoje não é o livro principal sobre a hipótese Sapir-Whorf, mas é o livro que o Sapir escreveu que já antecipa alguns desenvolvimentos dessa hipótese. Bom, entrando já mais diretamente nessa hipótese Sapir-Whorf e nas considerações do Sapir sobre linguística, relação entre linguística e antropologia cultural para ele vai enfatizar essa ideia justamente que ele trouxe da formação dele sobre linguística comparada. Então, ele vai reforçar essa ideia de que cada língua tem uma estrutura linguística. E é isso que permite que a gente agrupe elas em grupos morfológicos, ou, se você preferir chamar, troncos linguísticos, e depois em famílias linguísticas, justamente pelo nível de aproximação que cada língua vai ter uma com a outra, dos elementos em comum que elas vão compartilhar e tudo mais. Então, só para a gente pensar no exemplo aqui, mais próximo do nosso caso, de falantes nativos de português. Existe o chamado tronco linguístico indo-europeu, que inclui as famílias linguísticas como latina, germânica, eslava e celta. E dentro do tronco você tem as famílias, e as famílias agrupam as línguas. Então, por exemplo, nesse tronco europeu que nós temos essas famílias latina, germânica, eslava e celta, por exemplo, e se a gente pensar especificamente na família latina, a família latina vai meio que agregar as línguas como espanhol, português, francês, romeno, italiano, catalão e tal. A família germânica, como eu falei anteriormente, vai agregar alemão, holandês, inglês, sueco, dinamarquês e tal. Então, o Sapir usa essa classificação, essa ideia de estrutura linguística, que ele também ajuda a desenvolver, de grupos morfológicos, de troncos linguísticos, e ele quer estender esse estudo sobre estruturas linguísticas para além das línguas indo-europeias, que, afinal de contas, a maior parte dos linguistas da época que faziam linguística comparada estavam comparando justamente essas línguas que eles conheciam mais. Não que não existissem comparação de outras, lógico, mas todas essas hipóteses e teorias sobre classificações linguísticas tinham sido formuladas a partir de uma perspectiva indo-europeia. Então, nesse livro que eu coloquei como leitura complementar, que é chamado A Linguagem, Introdução ao Estudo da Fala, o Sapir mostra essa pretensão dele quase catalográfica, digamos, de coletar o máximo de informações possíveis sobre o máximo de línguas possíveis para descobrir o que é universal e comum a todas as línguas e o que é restrito só a algumas línguas específicas. E trazendo, lógico, para a discussão o interesse principal dele, que eram as línguas indígenas da América do Norte. Então, vamos entrar um pouco mais diretamente agora na hipótese de Sapir-Whorf. A proposta do Sapir e do Whorf era de entender as culturas indígenas norte-americanas a partir do estudo da língua delas. Então, por exemplo, os Inuits, que já foram estudados também pelo Boas e tal, vivem numa região fria, certo? Lá para o extremo norte da América do Norte, depois do norte do Canadá e tal. Então, por eles viverem numa região fria, eles têm um vocabulário muito extenso, muito desenvolvido para falar sobre a neve. Então, eles têm uma palavra específica para se referir à neve que está totalmente sólida, uma palavra específica para neve fofa, uma palavra específica para neve que está derretendo, para neve por cima de um lago, para neve que está por cima de um solo de terra, para neve usada para se construir um iglu, para neve que é escorregadia e tudo mais. Então, nós brasileiros que vivemos num país tropical, onde raramente neva, e se neva em lugares muito específicos num país tão grande, e nós que somos falantes nativos de português, temos basicamente uma palavra só para falar sobre a neve, que é neve. Se você quer ser muito específico, você vai distinguir neve de geada, alguma coisa assim. Mas, a partir dessa palavra neve, a gente vai adicionando adjetivos, complementos, qualificadores e outras expressões para se referir a todas as questões que eu mencionei anteriormente. Neve derretendo, a neve por cima do lago, a neve por cima do solo de terra e tal.
Então, a gente acaba fazendo uma expressão inteira, ou pelo menos um substantivo acompanhado de um adjetivo, para se referir a todos esses tipos de neve. Enquanto para os Inuit, cada neve é uma neve diferente, como se fosse assim. Então, isso tem um pouco a ver com aquela ideia que a gente já viu com o Franz Boas, lembra? Sobre a questão de como os Inuit e Paquiut distinguem as cores, justamente por eles perceberem mais determinadas tonalidades de branco, determinadas nuances de azul do que, sei lá, o Boas distinguiria, por exemplo. Então, a cultura aparece na hipótese Sapir-Whorf como sendo a forma como a gente age e pensa coletivamente. Então, agora, conectando língua e cultura, nós temos duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade, digamos, será que nós, seres humanos de determinada cultura, pensamos de uma determinada maneira, no sentido de termos determinada cultura, porque a gente pensa a partir de uma determinada linguagem que faz essas distinções entre milhares de tipos de neve? Ou será que nós fazemos essas distinções na linguagem entre milhares de tipos de neve porque nós pensamos de determinada maneira com base no ambiente que a gente vive? Então, independente da origem da cultura estar na linguagem ou de a origem da linguagem estar na cultura, independente dessa questão meio quem veio primeiro, o ovo e a galinha, o que importa é que tanto a cultura quanto a linguagem estão intimamente conectadas. A gente não pode pensar uma ou estudar uma seriamente sem considerar a outra. A gente não pode estudar a cultura de determinada população indígena se a gente não falar a língua deles. E a gente não pode entender plenamente a língua deles se a gente não souber um pouquinho sobre a cultura e o estilo de vida deles. Então, vamos pensar num exemplo um pouquinho mais próximo da gente sobre sociedade ocidental moderna. Lembra um pouquinho da discussão da Margaret Mead sobre sexo e temperamento, sobre como na sociedade ocidental o sexo é amplamente considerado um assunto tabu. Muita gente nas sociedades ocidentais modernas não se sente à vontade para falar sobre sexo, enquanto outras pessoas vão falar sobre sexo de uma maneira um pouco mais aberta e considerada até vulgar. Então, outros ainda vão falar de sexo mais abertamente, de uma forma mais machista, ou então outras pessoas, digamos, médicos, vão falar sobre sexo de uma forma um pouco mais medicalizada. Então, quais são as implicações disso? Do sexo ser um tabu e ser um tema que é tratado de formas tão diferentes na nossa sociedade. Isso significa, entre outras coisas, que a gente acabou desenvolvendo um vocabulário imenso de maneiras diferentes de nos referirmos, por exemplo, a pênis e vagina. Eu não posso falar certas palavras num vídeo gravado no YouTube, porque, afinal de contas, esse vídeo tem que ter um conteúdo que seja minimamente adequado para crianças, senão o YouTube restringe o meu vídeo para vocês. Mas vocês certamente podem pensar, devem ter em mente no momento, várias formas de se referir a pênis que são usadas principalmente por homens de classes populares, quando esses homens querem contar sobre a experiência sexual deles, ou tirar onda com os amigos de trabalho, por exemplo, ou falar sobre pornografia. Quando esse mesmo homem vai falar sobre sexo com a esposa ou com a namorada dele, é bem possível que ele se refira a pênis usando uma palavra diferente daquela palavra que ele usaria para falar sobre isso com os amigos. Porque com a esposa ou a namorada, ele tenta ser, vamos supor, minimamente romântico e não sexista demais. Vamos pensando em outra pessoa aqui. Quando um homem de classe média vai ao médico, ele vai usar ainda outra palavra para se referir a pênis. Quando uma mulher de classe média vai, sei lá, na terapia de casal para falar sobre os problemas sexuais com o marido, talvez ela use um eufemismo para se referir ao pênis, que talvez ela fique sem graça para usar a mesma terminologia que um homem de classe operária usaria para falar sobre pornografia com os amigos. Quando um casal vai levar o filho pequeno ao pediatra e eles querem falar sobre o pênis da criança, eles muito provavelmente vão se referir ao pênis da criança de uma forma mais medicalizada ou com um eufemismo. E, muito provavelmente, se eles usarem o eufemismo, essa palavra não vai ser a mesma palavra que esse mesmo casal vai usar para se referir ao pênis do marido. Então, todas essas formas linguísticas de se referir à mesma coisa, que uma forma é mais machista, outra é mais infantilizada, outra é mais formal ou então mais romântica,
todas essas formas linguísticas acabam mostrando as múltiplas maneiras, não só linguísticas, mas também culturais, de se pensar o pênis em português na cultura brasileira contemporânea. Então, se a gente prestar atenção no uso da linguagem, a gente vai aprender um pouquinho também sobre a cultura, e vice-versa. Se a gente vai prestar atenção na cultura de determinado povo, a gente também vai aprender um pouquinho sobre a linguagem deles. E não é uma questão só da gente considerar a palavra fora de contexto, porque tem outros elementos aqui linguísticos que estão em jogo, para além da terminologia, das palavras, da gramática em si. Então, vamos pensar, por exemplo, na palavra vadia. No início do século XX, essa palavra tinha uma conotação inquestionavelmente negativa. Todo mundo que usava a palavra vadia era para se referir a alguém de uma forma pejorativa, certo? Hoje, no Brasil, se a gente pensa sobre a Marcha das Vadias, a gente vai ver que essa marcha traz uma reivindicação por uma certa identidade coletiva, de um grupo majoritariamente feminino que defende determinadas formas de liberdade sexual. Então, a gente vê aqui uma transição, digamos, do início do século XX para o início do século XXI, de vadia sendo uma categoria necessariamente acusatória, para vadia se tornando uma categoria possivelmente identitária, e não mais necessariamente negativa. Mas ainda hoje, vadia funciona também, em muitos contextos, como uma categoria acusatória. Então, para a gente entender esses usos, a gente tem que pensar a palavra em determinados contextos e todos os elementos que cercam o uso de determinada palavra. Por exemplo, o tom de voz da pessoa, a pessoa que vai usar essa palavra, o contexto em que determinada palavra vai ser usada por determinada pessoa, que todos esses elementos combinados vão mostrar a conotação que aquele determinado uso vai querer passar. Se vai ser um uso que se presta a ser ofensivo, ou se vai ser um uso um pouco mais identitário e amigável, por aí vai. Pensando em mais um exemplo sobre isso, vocês já assistiram aquele filme Arrival, A Chegada? Bom, se vocês não assistiram e quiserem pular esse minuto do filme, fiquem à vontade, porque talvez tenha um pouquinho de spoiler. Lógico que eu não vou contar o final do filme, mas, de qualquer forma, pulem aí se vocês não tiverem assistido ainda, e vale a pena assistir. Basicamente, é um filme de ficção científica, só que não é um filme de ação com base em ficção científica, é um filme mais, sei lá, reflexivo, suspense, drama, o que for, em que uma nave espacial chega na Terra. Lógico que essa nave espacial sempre chega nos Estados Unidos, porque é isso que acontece em filmes de ficção científica, né? E o exército dos Estados Unidos chama uma professora de linguística para se comunicar com os extraterrestres e tentar descobrir o que eles querem. Então, essa linguista dois linguistas, se não me engano, entram na nave dos extraterrestres e começam a tentar se comunicar com eles. Então, à medida que ela vai desenvolvendo a maneira de se comunicar com eles, ela vai aprendendo um pouco da língua desses extraterrestres. E quando ela vai aprendendo a língua deles, ela começa a pensar igual a eles. Então, por exemplo, ela começa a entender toda uma questão sobre viagem no tempo, da forma como esses extraterrestres pensam sobre temporalidade, passado e presente de uma maneira radicalmente diferente da maneira humana de perceber a temporalidade. E meio que ela acaba descobrindo, mais uma vez, isso não é o final do filme ainda, que ela acaba descobrindo que esses extraterrestres estavam ali para dar uma espécie de presente para a humanidade, que esse presente era justamente a língua deles, para os seres humanos poderem entender como eles pensam e, a partir disso, eles poderem se comunicar uns com os outros seres humanos extraterrestres de uma forma um pouco mais harmoniosa. O interessante de a gente considerar aqui é que toda a formulação da narrativa desse filme é baseada na hipótese de Sapir-Whorf. E se refere a toda essa questão de que a língua vai influenciar a forma como as pessoas se relacionam entre si e a forma como as culturas veem o mundo. Então, voltando aqui para o caso brasileiro. Se nós, brasileiros, falantes nativos de português, temos, sei lá, 70 maneiras diferentes de falar sobre pênis e uma ou duas maneiras só de falar sobre neve, a gente pode, a partir disso, perceber qual desses elementos é mais importante na nossa cultura. Então, as línguas indígenas, por exemplo, na Amazônia, vão ter um vocabulário absurdamente desenvolvido para falar sobre plantas, ervas, folhas, e a complexidade desse vocabulário em línguas indígenas só
só pode ser comparada, por exemplo, à complexidade da linguagem dos biólogos para falar sobre isso, que tem aquele nome específico para cada tipo de planta, para cada erva, para cada folha. Mas nós, cidadãos brasileiros médios, certamente não sabemos distinguir um tipo de cogumelo do outro, uma erva comestível de uma erva venenosa. E a falta de um vocabulário desenvolvido sobre esse assunto, para a maioria de nós brasileiros, reflete uma falta de interesse ou de relevância desse tema na vida cotidiana da gente, que não é o mesmo caso da pluralidade de formas que a gente tem de falar sobre temas. Então, mas é interessante a gente observar também que isso é um dos elementos principais da hipótese Sapir-Whorf, essa conexão toda sobre cultura e linguagem, mas é interessante a gente observar que linguagem vai muito além de palavras faladas e escritas. Nós também temos linguagem corporal, linguagem visual. A gente pode considerar, por exemplo, o código Morse como sendo uma linguagem, e também os números são linguagem. Então, vamos pensar um pouquinho em números aqui, e como linguagem tem a ver com cultura também, se a gente pensar nesse sentido. Em português, o número 95 é 90 somado a 5, certo? Então, a constituição dos números na língua portuguesa, assim como no inglês, é feita sempre a partir da soma de um número com outro. 73, 201, etc. No francês, já fica tudo diferente. Para quem já estudou francês aqui sabe que isso é uma parte complicadíssima para nós, falantes nativos de português. Porque no francês você não só soma os números, você tem somas e multiplicações. Então, por exemplo, se você quer dizer 95, não vai ser 90 mais 5. 95 em francês é 95, que significa literalmente 4, 20, 15. Então, 4, 20, 15, se você somar isso, não dá 95. Vai ser uma soma e também uma multiplicação. É 4 vezes 20 mais 15. Então, se vocês pensarem que a língua francesa faz cálculos que envolvem somas e multiplicações o tempo todo, no momento que eles falam os números, transmitem os números como linguagem verbal, essa forma de perceber os números na linguagem acaba refletindo também outras formas de se calcular, outras facilidades de cálculo que talvez nós brasileiros não tenhamos, e outras maneiras de se conceber numeração, culturalmente falando. E, além dessa questão de números, de palavras e gramática e tudo mais, a língua também influencia a forma como a gente pensa a temporalidade. Então, no português, a gente tem milhões de tempos verbais, como pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, e todos aqueles nomes que vocês tiveram que decorar nos tempos de ensino médio e certamente já esqueceram. Se a gente pensar na língua vietnamita, por exemplo, não existe conjugação verbal. Só existe a forma padrão de cada verbo que corresponde ao nosso verbo no infinitivo. E os verbos são, entre aspas, conjugados por advérbios de tempo. Então, em português, você pode dizer, eu queria ter ido na praia ontem. Em vietnamita, você diria, eu querer ir na praia ontem. Só que quando você fala, eu querer ir na praia ontem, não fica, talvez, completamente claro que você queria, mas acabou não indo. Então, você teria que dizer, eu querer ir na praia ontem, mas eu não ir. Então, esse uso de tempos verbais, de formas de se construir frases e de se explicitar ideias, acaba refletindo também uma maneira diferente de a gente pensar o tempo. E a língua também, que como eu já comentei em uma das aulas anteriores com vocês, das aulas síncronas, a linguagem também estabelece relações pessoais de uma forma diferenciada. Então, o inglês vai usar o you indistintamente como segunda pessoa do singular e do plural, tanto quando você está entrando em contato com alguém de uma maneira mais formal ou informal. No vietnamita, você tem pronomes diferentes de acordo com o sexo e com a idade da pessoa. Então, se você usar um pronome feminino para se referir a um homem, isso é ofensivo. Se você usa um pronome de pessoa que você usaria para se referir a uma pessoa da sua idade, para se referir a uma pessoa mais idosa, isso é tido como desrespeitoso. Então, não é exatamente uma causa e consequência, mas como uma questão que está ligada diretamente à cultura e à língua,
Isso resulta em uma sociedade mais hierarquizada, que a linguagem vai refletir essa hierarquia, ao mesmo tempo em que ela intensifica, produz e reproduz essa hierarquia. Então, é uma via de mão dupla, de causa e consequência meio que ao mesmo tempo, como se, independente de quem veio primeiro, o ovo e a galinha, um não existe sem o outro. A linguagem e a cultura não existem umas sem as outras. Vamos voltar um pouquinho aqui na Margaret Mead. Lembra aquela questão toda que ela diz que as culturas associam elementos de forma arbitrária o tempo todo? E o primeiro exemplo que ela dá sobre isso no livro Sexo e Temperamento é justamente aquela questão que a gente discutiu sobre o cordão umbilical nascendo... uma criança que nasce com o cordão umbilical preso em volta do pescoço está destinada a ser um artista. Isso seria um exemplo dessa arbitrariedade da cultura. O Sapir também vai dizer que as línguas, assim como as culturas, são construções arbitrárias. Então, a correspondência entre forma e função em elementos de uma língua é uma correspondência culturalmente construída. Então, por exemplo, no português, para a gente colocar alguma coisa no plural, na maioria dos casos, embora nem todos, a gente usa o S como um sufixo indicativo do plural. Mas usar o S para indicar plural não é uma escolha óbvia. É uma escolha que a língua portuguesa fez para indicar o plural, na maioria dos casos, mas nem todos, mas outras línguas fazem escolhas diferentes. Então, pensando no exemplo que o Sapir dá mesmo no livro, em algumas línguas indígenas, o plural é feito não com a adição de um sufixo, mas pela repetição do radical ou até do vocábulo completo. Então, se você tem uma pessoa, no singular, pessoa terminando com A, se você tem duas, você vai colocar pessoas, no português, com um sufixo S, indicando plural. Em algumas línguas indígenas que o Sapir estudou, o plural é feito pela repetição do radical, no sentido de você falar duas pessoas, não como pessoas, mas como pessoa-pessoa. Ou então, pessoa-soa, PP-soa. Então, você repete algum elemento da palavra original, do radical básico, justamente para indicar esse plural. Então, a forma como você associa formas e funções da língua é culturalmente construído nesse sentido. Outro exemplo que a gente pode pensar é sobre a dupla negativa no português. Se você fala em português, eu não quero comer nada, você tem que adicionar eu não quero comer nada. Você meio que negou aquela afirmação duas vezes. Em inglês, você vai usar uma negativa só. Ou você diz eu não quero comer, ou você diz eu quero comer nada. Então, mais uma vez, a forma de você colocar alguma coisa no plural, de você se opor a alguma afirmação, é um aspecto formal da língua que é também arbitrariamente construído, assim como as culturas são construídas. Então, ainda pensando nessas conexões entre o Sapir e a Margaret Mead, voltando para o argumento da Margaret Mead aqui, se nós não analisarmos outras culturas radicalmente diferentes da nossa, a gente tende a pensar que as conexões arbitrárias que a nossa cultura estabelece entre elementos, na verdade, não são arbitrárias. E o Sapir vai fazer a mesma afirmação, que se a gente não analisar outras línguas, como línguas indígenas americanas, por exemplo, que são radicalmente diferentes da nossa, a gente vai tender a pensar que as conexões estabelecidas entre elementos da língua, entre forma e função, são necessárias ou óbvias. E esses projetos de estudar línguas radicalmente diferentes da nossa, justamente a gente perceber essa arbitrariedade também na língua. Bom, conclusão aqui da hipótese Sapir-Whorf. Essa é a parte mais importante. Se as linguagens e as culturas andam lado a lado, então isso significa que falar 10 línguas diferentes corresponde a, digamos, possuir 10 maneiras diferentes de se ver o mundo. Então, você aprender 10 línguas não significa só você aprender a falar, sei lá, cachorro e cadeira em 10 línguas. Significa você aprender 10 maneiras de se perceber o mundo, de se viver no mundo, de se habitar esse espaço e de se viver em sociedade. Então, por exemplo, né, de acordo com essa perspectiva, você aprender inglês britânico não é só você aprender a dizer coisas como você está errado em inglês. É também você aprender que no inglês britânico, diante de toda aquela perspectiva de polidez britânica e tudo mais, você não pode simplesmente, não é somente aceitável
você dizer para alguém, você está errado. Se você discorda radicalmente de uma pessoa, você muito provavelmente vai dizer em inglês britânico, eu não tenho certeza se concordo contigo. Eu não tenho certeza se você está certo. Então, você aprender inglês britânico significa você aprender a língua e significa você aprender formas culturalmente aceitáveis de se falar essa língua. Ou seja, língua e cultura são interdependentes e você não pode aprender uma sem aprender a outra. E cada vez que você aprende uma língua, você também está aprendendo elementos de uma cultura. E, por isso, um aprendizado de um curso de inglês, por exemplo, tem que ir muito além de gramática e pronúncia. Agora, já para se encaminhar para o encerramento aqui da nossa videoaula, vamos voltar um pouco para essa conexão da antropologia linguística para a antropologia cultural. Então, vendo como todos os autores da época estão relacionados de alguma maneira, o Sapir dialogou diretamente com a Escola de Cultura e Personalidade da Benedict da Mead. Ele era um grande amigo da Ruth Benedict, ele foi namorado da Margaret Mead, ele foi orientado pelo Franz Boas, assim como esses autores todos que a gente viu dos Estados Unidos. Ele foi colega de trabalho do Alfred Prager. Então, juntos, esses autores todos das décadas iniciais do culturalismo norte-americano tiveram um papel importantíssimo em deslocar os estudos sobre comportamentos humanos das abordagens racistas, deterministas e naturalistas que eram vigentes na época para a questão da cultura. Cada um vai fazer isso de uma maneira diferente, com um foco diferente, mas todos esses autores estão nesse mesmo esforço de delimitar o que é a cultura e de trazer vários elementos que definem ou condicionam o comportamento humano para esse bojo da cultura e tirando esses elementos das abordagens deterministas. E a contribuição principal do Sapir para a antropologia cultural foi inserir a língua meio que no centro de todas essas discussões sobre cultura e personalidade. Ou, como ele vai chamar no texto que vocês viram, de cultura autêntica e cultura espúria, trazer a questão da linguagem para o centro das discussões sobre a cultura de grupo e a cultura individual, como ele chama. Então, algumas questões aqui para vocês pensarem até a próxima aula síncrona que a gente vai ter essa semana. Primeiro, se vocês pensarem nesse texto que vocês leram, do Cultura Autêntica e Cultura Espúria, como vocês encaixariam toda essa discussão sobre língua e linguagem no argumento dele sobre cultura? Que esse texto que vocês leram não fala diretamente sobre língua e linguagem, mas se você perceber essas conexões entre o que eu falei agora, entre o que o texto complementar da aula diz e esse texto de Cultura Autêntica e Espúria diz, como você percebe isso como parte da mesma discussão, como trabalho de um mesmo autor? Outra questão, vocês conseguem perceber pelo vocabulário, pelos termos que o Sapir usa, as influências do Boas, da Benedict e também do Herder nos argumentos do Sapir sobre cultura? E qual é o elemento novo, ou pelo menos o elemento visto de uma forma reformulada, que o Sapir adiciona na abordagem do conceito de cultura, quando ele traz essa questão toda da satisfação espiritual para o debate do culturalismo? E uma última questão. Em quais aspectos o Sapir complementa ou destoa dos outros autores que a gente viu até agora no culturalismo? É isso, pessoal. Então, obrigado por assistirem. Nos vemos na próxima aula síncrona. Tenham uma boa semana.